Nós começamos a fazer tem 20 anos. Mas eu acho isso, cara. Nós começamos a fazer alguma coisa por esse país. No golpe militar de 64, tinha 200 mil universitários no Brasil. 200 mil universitários. Vamos lembrar que em 1970, na Copa do Mundo, a gente tinha 90 milhões de brasileiros, né? 6 anos antes, só tinha 200 mil universitários. Hoje nós temos o quê? 210 milhões de brasileiros. Ou seja, um pouquinho mais do que o dobro. Uhum. Nós temos 8 milhões de universitários. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem reclama está certo. Mas quem olha o filme vai entender que nós começamos a enfrentar esse lance para valer. Entendo. Mas eu acho que a crítica... Vamos colher isso? Nós vamos colher. Agora, precisa ter perseverança. Não dá para ter essas vidas e vindas que estão acontecendo. O que está acontecendo hoje no MEC é muito grave. O que está acontecendo? Porra. Eu não sei, sinceramente. Não, cara, é loucura. Estão nomeando gente para os órgãos do MEC que não são da educação. E eles estão fazendo o que exatamente de loucura, exatamente? Cara, primeiro assim, eles estão desmontando coisas que comprovadamente deram certo. Então, por exemplo, investimento em ciência e tecnologia no Brasil caiu 70%. Aí você fala, pô, não tem dinheiro. Bom, mas para milico tem. Para trator tem. Os trator que o Bolsonaro comprou essa semana. Ele comprou o trator? Pô, 3 bi. Trator. Ou você entrar no Twitter agora... 3 bi não era o orçamento paralelo para ele... É esse. É desse que eu tô falando. Isso é emenda, não é? Mas... trator, entendi, é uma gíria. Desculpa, é que eu não sou, eu tô achando que é trator mesmo. Não, mas é também. Entendi, ó. Não é só, mas é também. Entendi. Ou seja, ele tá num jogo com o Congresso de toma lá da cá, que ele botou no Ministério do Desenvolvimento Regional, não sei qual que é o nome, que mudou tudo que é nome, ele botou 3 bi para ele cuidar, na relação direta com os parlamentares. Pô, tem 3 bi para trator e não tem 3 bi para ciência e tecnologia? Não tem 3 bi para fazer o censo? O censo geralzão, é a coisa mais importante para as políticas públicas. Pra você saber. Censo é foda. Custa 2 bi. Tem 3 para trator e não tem 2 para o censo. Então, você vai vendo que, pô, tem alguma coisa errada. É que esse trator é o que garante a governabilidade dele, né? Se você for pensar para o político Bolsonaro, é muito mais importante você ter governabilidade que qualquer outra coisa. E é por isso que eu tenho um pouquinho de asco desse tipo de coisa, porque não é o que é melhor pro Brasil, é o que é melhor para me manter no poder. Mas, ó, eu não tô falando isso de Bolsonaro, não. Isso não é você novo, tá falando né? geral. Eu sei, geral. Eu sei. Isso não é novo. Não, nós temos um problema de governabilidade, eu não quero também aqui ficar falando, é assim. Não, nós temos um problema de governabilidade. Agora, o que eu acho, para fazer a comparação com o que está acontecendo hoje, é o seguinte: uma coisa é você garantir a governabilidade em relação a um projeto. Agora, quando você não consegue enxergar qual é o projeto, aí você fala, bom, então é o poder pelo poder, ou o que nós estamos fazendo? Vou dar um exemplo que talvez seja muito claro para as pessoas. Qual que é a nossa política externa? O Brasil é um país importante no mundo. Ele é importante. Ele tem um peso específico no mundo. Qual é a nossa política externa? A gente se dá bem hoje com os Estados Unidos? Não. Questionamos até a eleição do Biden. Com a Europa? Não. A Europa não quer aprovar nem o acordo com o Mercosul por causa das questões ambientais. A China, o presidente xinga toda semana. Imbecil, cara. Aqui no continente, no subcontinente, América do Sul, nós não estamos bem. Nem com a Argentina, nem com a Bolívia, nem com a Venezuela, com ninguém. Qual que é o nosso plano, cara? Como é que a gente se encaixa no mundo? Como é que a gente se insere na economia global? Fernando Henrique tinha uma política, goste ou não. Lula tinha uma política, goste ou não. Qual é a política atual externa? Meio ambiente. Qual é a nossa política? É grilagem da Amazônia? Eu acho que ele quer fazer o Brasil de refém para conseguir investimento externo. Mas os investimentos estão indo embora com isso. Então, mas ele quer, fazer assim, se você quiser que a gente acabe com o desmatamento, dá tanto dinheiro aqui. Monarca, esse ano, nós perdemos quantas multinacionais saíram do Brasil? Várias. A Ford, né, começou. Vários estão saindo. Mas tá tendo uma fuga de multinacionais, né? O que eu acho, cara, que a gente... Vê bem, obviamente que eu não sou um cara de extrema direita, eu não gosto de... Extremismo, pra mim, é uma coisa que... Sabe qual é o problema do extremismo? Ele vê o diferente como inimigo. Uhum. E pra mim, o cara que vê o diferente como inimigo tem um problema, pô. Porque a essência da humanidade... É o diferente. É o diferente. Se você fosse idêntico a mim, e você idêntico a mim, ou eu idêntico a você, qual é a graça?
A graça está justamente em que você é diferente de mim. Sim. Então, se eu passo a ver você, que é diferente de mim, como um adversário, assim, mais que adversário, como um inimigo meu, tem alguma coisa errada. Discordar é natural. Não é natural, é fundamental. Fundamental. Você ter a crítica é fundamental. Professor na sala de aula. Hoje a pedagogia é completamente diferente do que foi 100 anos atrás, que o professor ia lá com palmatória no régua, cara, não existe. nas costas. Porque às vezes a pergunta do aluno te ensina mais do que um livro. O cara te faz uma pergunta que fala, porra, te põe pra pensar na resposta. Eu não tinha visto por esse ângulo. E às vezes é uma pergunta que pode até parecer sem sentido no primeiro momento, mas se o cara fez, você já tem que saber se você se comunicou bem, porque se ele falou uma coisa muito sem noção, que acontece, é porque também você não ajudou. Ou o moleque tem déficit de atenção forte, né? Pode acontecer. Mas às vezes o cara faz uma pergunta pra você, você fala, caraca, eu vou ter que ler mais pra entender esse papo. E isso acontece direto, cara. A beleza da humanidade é a gente buscando, com os nossos conflitos e contradições, a gente ir achando coletivamente os caminhos. E o bacana da democracia é que, a democracia, assim, ninguém é dono da verdade. A bola está sempre na mão do povo, que tem que tem o voto ali. É óbvio que a democracia tem todo... Eu tô desiludido com o voto pra caralho, Haddad, assim. A democracia tem todos os problemas que a gente conhece. Uma brasileira mais ainda que as outras, né? Todos os problemas que... Agora, tem melhor? Tem sistema melhor? Tem. Não. Tem sistema melhor que o brasileiro. Tem sistema melhor que democracia? Eu acho que não. Isso. Democracia direta, talvez. É a minha teoria aqui. Mas o Brasil faz pouca consulta popular. Acho que a democracia direta pra tudo é difícil. E quando faz, às vezes não respeita, né? Teve o lance do... Não foi no governo Lula que cagaram quando os caras perguntaram se podia ter arma ou não? Teve um negócio assim. Não, teve um plebiscito. E aí o povo votou que poderia, que era permitido. E aí, mas não foi respeitado, não teve uma coisa assim. Eu também tomei por fora. Cara, teve o estatuto. Teve o Estatuto do Desarmamento depois que regulou essa matéria. Né? Mas a gente teve pouca consulta. A gente teve uma em 93 sobre regime de governo, que definiu o presidencialismo. Nós perguntamos para os brasileiros se eles queriam votar para a monarquia, cara. Esse país teve a coragem de botar ali. Quer a monarquia? Topamos. Quer parlamentarismo presidencialista? Topamos. Mas tu sente que seria respeitado se a gente escolhesse algo diferente do presidencialismo? Seria. Acho total. Que sim, também. Principalmente total. O parlamentarismo, que basicamente o que já acontece, só que de forma bizarra, esquizofrênica. Na verdade, a gente não... O que o povo entendeu? Que o nosso Congresso não era maduro o suficiente para eleger eles o chefe de governo. Fala, pô, esses caras será que vão escolher melhor do que eu? Porque é uma delegação, né? O parlamentarismo é uma eleição indireta. É você chegar para o parlamento e falar, vocês vão escolher o chefe do governo, entre vocês aí. Aí o brasileiro olhou para aqueles caras falou, bicho, melhor não, deixa comigo aqui que tu lembra eu resolvo. Tu votou presidencialismo? Votei por causa disso, porque eu acho que a representação do Congresso ainda precisa melhorar muito. Eu não sou contra, em tese, o parlamentarismo, nem o presidencialismo. Mas nas condições brasileiras, eu acho que o nosso parlamento, ele não é o retrato. Às vezes o cara fala, o parlamento é o retrato fiel da sociedade. Não acho. Porra nenhuma. Eu não acho. Até porque não tem o censo, né? Então... Não é o retrato fiel. Não tem como negar que a maneira... tem muito poder econômico, tem muito voto de cabresto, tem muita sacanagem em pequeno município e médio município, tem muita milícia, tem... Cara, e no próprio sistema ele é escrito, a própria lei é escrito de forma que vai distorcer a sociedade na sua representação. Né? Você tem, por exemplo, o fundão eleitoral. É isso. Fundão eleitoral o que é? Os grandes poderosos que já estão na dominância dos partidos vão escolher aqueles que vão representar, porque basicamente eles dão o dinheiro que é quem elege de verdade. A gente vai falar que o povo elege, ok. Mas dinheiro elege também, né, Haddad? Tipo, se tiver dinheiro pra comprar tempo no rádio, tempo na TV, tempo não sei o quê, tempo na internet hoje em dia, que é importante. E antes, quando o empresário podia doar, também doava para aqueles que defendiam os interesses deles. Com certeza. Então sempre vai ter distorção. Não tem...
O que a gente tem que Mas fazer é o fundão, seguinte: o fundão eleitoral educar. podia ser diferente, cara. Ele, em vez de dar na mão dos caciques dos partidos, ele poderia ser uma coisa agregada ao CPF do cidadão. O cidadão tem uma parcela do dinheiro no fundão e ele escolhe pra quem ele coloca, entendeu? Tá aí uma ideia. Eu nunca tinha ouvido essa ideia. Aí, O cara Mas fala, sai umas paradas aí. o que é meu aqui, eu quero que vá pra fulano. Você escolhe. sentido Aí pra caralho. você tem um filtro que é totalmente baseado na população dividido por CPF. Ou seja, você dá o voto pelo indivíduo igual a todo mundo. Eu gosto de botar a imaginação pra funcionar, pra melhorar o sistema. Porque o sistema precisa melhorar, cara. Tá feio. Eu O negócio perdi, tá feio eu perdi no as Mas esperanças. sabe qual que é a mesmo, assim. verdade? Esse De troço verdade, aí, eu- apesar de ser, vamos lá, vamos dizer que essa ideia de fazer pro CPF aí do Monark seja a melhor ideia de todas. Tipo, a gente tá de fato colocando o poder na mão do povo. O político não quer isso. Vamos falar a verdade. O político Muito quer melhor ser... o cacete, mano. Olha só. Decidir, o que dono do partido, porra. A gente acaba avaliando a classe política pela média. E é o jeito de avaliar, né? Quando você vai falar da classe política, você pega, pô, a média desses caras é baixa pra caramba, né? Podia melhorar. Mas tem muita gente séria, entendeu? Você tem menos do que deveria, sabe? Eu diria tem pra você... 5% de pessoas sérias na Tem política. tem mais. Eu diria pra você que tem mais. Mas não é metade. Sabe? Tá longe da metade. Mas não é 5%. Não é... Tem muita gente séria, tem muita gente que dedica a vida à política. A política bem feita, ela é uma doação. Sabe? Porque você tá abrindo mão se você tem competência para estar ali, você está abrindo mão de ser um cara bem sucedido no setor privado para se dedicar àquilo. E aquilo não vai te deixar rico, pelo menos não deveria. Sim, mas vai, né? Então, se você é um cara honesto, você não vai ficar rico com a política. Se o cara ficou rico com a política, vai me desculpar. Se ele não se ele não herdou, Você já não começou rico, né? se já não começou rico, Eu gosto- o cara que entrou pobre e saiu rico, desculpa, mas não dá. Você vai ter problema. Por isso que eu gosto quando o cara entra rico na política. Eu acho que a porque política é ele coisa tem- de gente rica. ele Não, tem tipo, menos é ruim incentivo, falar né? isso porque parece que só quem se importa com política Não, mas quem tem que ir em cargos políticos é pessoas ricas, eu acho. Porque o cara que é pobre. Mas, Monark, sabe qual que é o problema? Ah. Você pressupõe aí que o cara rico ele vai pensar em todo mundo. Não, a única coisa que eu tô E ele não pressupondo faz isso. Mas é que necessariamente. o que eu tô Não pressupondo. estou dizendo que um cara rico não pode ser um grande político. Claro. Pode. Mas é muito ruim quando o parlamento não tem a visão do cara da comunidade, do cara da favela. Pode ser um cara rico que veio de baixo, né? Um cara que sofreu e enriqueceu, Primeiro que tem né? poucos, né? Porque o Brasil a mobilidade é baixa, né? Ah, com certeza. Agora que está começando a ter um pouco mais de mobilidade, mas é baixa, um dos países com menor mobilidade social do planeta. Mas você concorda que quando o cara tem uma baixa base familiar de renda, ele tá um cara desesperado por dinheiro e o cara entra na política, ele vai ser muito mais fácil de ser... Por isso que eu falei para você, eu comecei falando uma coisa que eu aprendi nos livros, porque eu não vivi a experiência. Mas os historiadores que eu li, os caras dizem o seguinte, olha, quando o pobre chegou aos mais altos níveis educacionais, é óbvio que toda pessoa de comunidade, eu sou filho de camponês, meu pai nunca pisou numa escola na vida dele. O meu pai veio com 24 anos do Líbano, trabalhou de 8... Sabia que era Líbano. Haddad, Com porra. esse nome aí, eu tava pensando, caralho, Haddad de onde? Síria, Líbano... acho que Haddad é Líbano. ferreiro em árabe. Será que a família era de ferreiros mesmo? Em algum momento lá para Deve ter trás. sido, da hora, né? Mas o Haddad significa ferreiro em árabe. O meu pai nasceu no campo. Ele dos 8 anos aos 24 anos, ele plantava. Né? Com 8 anos você vai com um saquinho de semente, assim, para o cara ir pegando. Aí você vai crescendo, você vai